Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Professor William aqui falando. Terça-feira, dia de resolução de exercícios da CPA 20. Hoje eu trouxe aqui 6 exercícios que pode estar aparecendo na sua prova para te auxiliar. Beleza? Vamos começar aqui então, sem mais enrolação. Exercício de número 1. Conforme o código ANBIMA, para uma adequação do produto de investimento ao perfil do cliente, é necessário se definir a situação financeira desse cliente, considerando no mínimo as seguintes informações. Primeiro detalhe, vocês têm que lembrar o seguinte, quando a gente fala de análise do perfil do investidor, nós temos 3 pilares básicos para a definição de um perfil. Nós temos que definir o objetivo desse investidor, nós temos que definir a situação financeira desse investidor e nós temos que definir o conhecimento desse investidor. Então esses são os 3 pilares. A questão, ela está se referindo a esse pilar do meio, a situação financeira. Então, por exemplo, eu preciso saber do valor das receitas regulares para eu definir a situação financeira da pessoa? Com certeza, eu preciso saber, tá certo, né? Valor dos ativos que compõem o patrimônio dessa pessoa, eu tenho que saber? Tenho também, então está correta. Tenho que saber a necessidade futura dos recursos? Também tenho que saber. Esses 3 são os principais, são os que a gente precisa saber da pessoa para definir a situação financeira dela. Então, essa questão aqui bem facinha, ela está se referindo aqui à letra D de dado. Tranquilo? Vamos lá para a próxima então. Questão de número 2. O diretor de marketing de uma companhia listada na bolsa utilizou informações que ainda não foram divulgadas publicamente para operar e obter ganhos com as ações da empresa. Isto caracteriza o quê? Isso aí eu já falei nas minhas videoaulas, né? A pessoa está utilizando de informação privilegiada. Ela é um insider trader. Lembra? Insider dentro. Trader é a pessoa que está fazendo negócios lá dentro. Ele tem informação privilegiada. O fato de ter informação privilegiada, a gente sabe que não é crime. Eu posso ser o diretor de uma empresa, eu posso ter informação que não foi divulgada ainda para o público, mas o que é crime é você utilizar essa informação que não foi divulgada ainda para o público para tentar fazer o quê? Obter ganhos com as ações da empresa. Isso caracteriza o crime de insider trading. A arbitragem não é. A arbitragem a gente sabe que é aquela pessoa que ela busca distorções nos preços, ela tenta lucrar com distorção nos preços. Front running também não é. Esse daí é o exemplo que eu costumo dar nas vídeos, que eu falo o seguinte, imagina que um determinado investidor, um investidor muito grande, ele liga para o seu corretor e pede para o seu corretor para que ele faça uma ordem, ele execute uma ordem em uma determinada empresa. E essa ordem é uma ordem grande, de 100, 150 milhões, que seja. Consequentemente, essa empresa ela vai ter um aumento dos preços na hora que essa ordem for executada, principalmente se for uma empresa, uma companhia pequena. E aí, antes desse corretor executar a ordem para quem ligou para ele, ele executa para si. Isso é o front running, quem corre na frente, quem sai na frente. Eu faço a ordem primeiro para mim, em detrimento da outra. Então também não é a letra C. E não o cumprimento do Chinese Wall, nada a ver. Chinese Wall é segregação de administração de recurso próprio e de recursos terceiros. Então nada a ver. Letra B de bola. Fechou. 3. Uma taxa de 10% ao bimestre, quando levada ao quadrimestre. Como se calcula essa taxa percentual equivalente em juros compostos, considerando que o valor presente do título seja de 100 unidades monetárias? O que você tem que saber nessa questão? A fórmula dos juros compostos. Então, se você não souber a fórmula, você vai errar, né? O que tem a ver esse FV? Esse FV, ele significa valor futuro, né? É igual. Como que era a fórmula? Aí eu tenho que pegar valor presente, eu sei que é 100, então vou ter que procurar essa primeira parte que esteja 100. A letra C a gente já sabe que está errada, né? Vezes, aí eu abro aqui o parênteses, eu vou pegar 1 mais a taxa, e aí eu vou elevar ela pelo número de observações. Essa daqui é basicamente a fórmula dos juros compostos. Então, se eu for preencher de acordo com a questão me deu, eu vou colocar assim, vamos colocar FV, em vez de VF ali. FV é igual, tem o valor presente de 100 vezes 1 mais, qual que é a minha taxa? Minha taxa é 10%, 10%, então é 10 dividido por 100, isso daqui equivale a 0,1, tá? Quando eu vou passar para a taxa. Então, 1 mais 0,1.
E aí eu vou colocar o N. Quanto que é meu N? Olha, é uma taxa bimestral. Só que eu tenho um quadrimestre. Um quadrimestre tem quantos bimestres? 2. Então eu vou ter que colocar o número 2 aqui em cima. Beleza, aí é só eu somar esse aqui de dentro, né? Então 100 vezes 1,10 elevado ao quadrado. A única fórmula que tem. Isso daqui é a letra D de dado. Tranquilo, você sabe, se você soubesse nessa questão a fórmula dos juros compostos, você matava ela, tá? Não tinha como você ficar na letra B nem na letra C. A letra C já está te trazendo aqui errado, ela não está te trazendo o valor presente aqui. E a letra B, ela ainda é uma equação linear. Na verdade, as duas aqui são equações lineares. Lineares não tem nada a ver com juros compostos. Juros compostos necessariamente tem que ter o expoente, tá? É um crescimento exponencial, por isso que é juros sobre juros. Próxima, 4. Letra financeira do Tesouro remunera os investidores com juros. E aí, tem ou não tem juros? Como é que funciona? Nós temos a letra do Tesouro Nacional, letra financeira do Tesouro, nota do Tesouro Nacional tipo B principal, temos nota do Tesouro Nacional tipo B e a nota do Tesouro Nacional tipo F. Se você participou das minhas aulas, você deve ter visto, né? Eu faço o esqueminha mais ou menos dessa forma. Esses 3 primeiros, a gente sabe que não tem cupom. Então, sem cupom. E os 2 últimos aqui, eles são produtos com cupom. Então, tem o juro semestral. LFT, ela vai remunerar o investidor como? Ela não tem cupom. Lembra que o T que vem primeiro, ele vai dizer se o título é pré-fixado ou não. Então, esse T aqui, ele vem primeiro. Então, a gente tem um título pré. E o T que vem depois refere-se a um título pós, né? Então, pós ao quê? Esse produto ele é indexado ao quê? Ele é indexado a Selic, tá? Ele é pós-fixado, indexado a Selic. Então, vai ter os juros como semestral? Falso, né? Não tem cupom. Semestral? Falso, também não tem cupom. No vencimento, tudo bem, com base na DI, falso. CDI ela é uma taxa que surge no mercado interbancário, quando acontece aquelas operações compromissadas, lastreadas em título privado, que tem duração de um dia e compromisso de recompra, obviamente. Então não tem nada a ver com taxa CDI. A taxa CDI ela surge lá no mercado dos bancos. E no vencimento com base na taxa Selic, perfeito, letra D de dado. Tranquilinha, né? 5. Os fundos de crédito privado não podem comprar títulos públicos federais, pois, como o nome diz, são de crédito privado. Falso, eu posso comprar sem título público. Essa não é uma característica do de crédito privado, não. Deve aplicar 95% do seu patrimônio líquido de forma a acompanhar o seu benchmark. Falso. Qual que era esse fundo aqui que tem que, no mínimo, aplicar 95% de forma a acompanhar o benchmark? É o fundo de investimento referenciado. Tá? Não se esqueçam disso. Fundo referenciado ele tem essa característica. Necessita aplicar ao menos 5% do patrimônio em crédito privado. Falso. São fundos que aplicam mais de 50% em título de crédito privado. Por isso exige a assinatura do termo de ciência de risco. Perfeito. Então lembra assim, todo fundo de investimento, ele tem basicamente duas opções aqui. Ou ele vai investir em título privado, ou ele vai investir em título público, né? A grosso modo mesmo. Ou ele vai investir em título público. Se ele tiver mais de 50% do patrimônio dele aqui aplicado em título privado, ou seja, título que é emitido por instituições privadas, por exemplo, CDB, LCI, LCA, ele vai ser um fundo considerado de crédito privado. Inclusive, essa expressão crédito privado tem que constar no nome do fundo. Então, 5, letra D de dado. E aí, questão de número 6 para a gente finalizar isso daqui. Um cliente contratou um plano de previdência complementar do tipo PGBL, então já vamos colocar PGBL, indicou sua esposa como beneficiária. Beleza, então a esposa está lá indicada como beneficiária. É o cabelo aqui dela. Passou 20 anos com montante acumulado de 500 mil, ele resolveu transformar o seu plano em renda e contratou a renda mensal temporária por 10 anos. Beleza, após 3 anos da contratação ele veio a falecer. O que vai acontecer? Letra A. A sua esposa receberá a mesma renda mensal por mais 7 anos. Certo ou errado? Errado, falso. Por que essa daqui está errada? Ó, pessoal, existem duas modalidades aqui basicamente dessa renda mensal. Ó. Você tem a renda mensal
Essa renda mensal temporária, no caso. Tem a renda mensal temporária, que é essa que o carinha aqui contratou, e você tem a renda mensal temporária, prazo certo. A renda mensal temporária, ela não tem, ela é exclusiva do participante. Então, se a pessoa vier a falecer, não passa para beneficiário nenhum. A pessoa aqui, sinto muito, não vai dinheiro para você, volta para a seguradora. Se você tiver a renda mensal temporária prazo certo, aí sim o dinheiro vem para o beneficiário. Então atente-se, renda mensal temporária exclusiva do participante. O restante que ficou dinheiro lá sobrando, volta para a seguradora. Renda mensal temporária prazo certo, essa daqui passaria para a pessoa pela quantidade de anos que tivesse sobrando, né? Nesse caso, passaria para a pessoa por mais 7 anos, que ele faleceu com 3 e ele contratou o plano com para receber durante 10. Então, letra A, falsa. Letra B, a sua esposa receberá a mesma renda mensal por mais 10, falsa. A renda mensal cessará, não sendo devido nenhum outro valor ao beneficiário. E D, receberá o saldo do valor total acumulado do plano. Questão correta é a letra C, cessará, não sendo devido nenhum outro valor ao beneficiário. Renda mensal temporária, gente, exclusiva do participante. Beleza? Então, a vídeo de hoje ela termina por aqui. Eu trouxe 6 questões para te ajudar a pensar um pouquinho mais lá na hora da prova. Desejo para vocês bons estudos. Toda terça-feira eu estou postando aqui as vídeos da CPA 20. Se você já está pensando em ir para a CEA, toda segunda-feira eu faço aqui o pré-exame CEA. E na quarta tem exercícios da CPA 10. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu curtir. Inscreva-se no canal, isso é muito importante. E ativa o sininho lá no canto, porque quando você ativar, você não vai perder nenhuma resolução de exercícios. Então tá, pessoal, aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau!